Informa para Integra é o mais novo programa na RCCM, um vez por mês, às quintas, a partir de 3 horas da tarde. Um programa da Alta Autoridade para a Imigração em parceria com a Rádio Comunitária de Santa Maria. Informa para Integra é um programa que visa a informação e integração dos imigrantes e da promoção da interculturalidade, enquadrado no projeto Reforço da Integração de Migrantes através da cooperação entre Portugal e Cabo Verde, implementado pelo Alto Comissariado para as Migrações de Portugal, a Alta Autoridade para a Imigração, o Instituto Universitário de Lisboa e o Instituto Politécnico de Bragança. O projeto COP4INT tem o apoio financeiro da União Europeia, contratualizado pelo ICMPD através da Migration Partnership Facility. O conteúdo do programa é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes e não pode, em caso algum, ser considerado como refletindo a posição da União Europeia e do ICMPD. Mais uma vez, boa tarde, ouvintes de RCCM, anota bem para o nosso habitual programa, Informa para Integra, programa um vez por mês ali na RCCM. E hoje nós também falamos um bocadinho sobre registro e aquisição de nacionalidade. Em estúdio nós tem a doutora Francisca Lopes, conservadora de Registro Civil do SAL. Vamos falar um bocadinho sobre esse tema, portanto, aquela atenção de todos os ouvintes a partir de agora. Portanto, agradecer a participação da senhora Francisca, boa tarde. Você tem que aproximar um bocadinho o microfone para não poder... só giga mais um bocadinho, assim. Ok. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Tem que aproximar um bocadinho o microfone, senão gente lá na casa que tu ouvi. Nós chamamos um flanota ali para falar um bocadinho sobre registro e aquisição de nacionalidade. No momento de nascimento, todo indivíduo, todo esse ser tem direitos, portanto, entre os quais é direito a um nome. Primeira coisa que nós também perguntamos é lei cabo-verdiana de prevê alguma regra na escolha de nome da criança? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem, eu sou Francisca Teodora Lopes, conservadora dos registros na Conservatória de Registros Espargos, SAL. Estou aqui para tentar falar um bocadinho sobre essa questão que é de suma importância para as crianças. E passando à resposta. Só que você tem que chegar mais um bocadinho para uma som, está um bocadinho longe, assim, para o som poder ser mais, ok. Agora sim. Portanto, lá está falando se tem alguma regra na escolha de nome. Sim, tem regra na escolha de nome. Portanto, a legislação, em princípio, ele é de vontade dos pais que têm de escolher, mas tem obedecendo a alguns requisitos, nomeadamente relacionado que composição, portanto, não tem regra de que pode ser usado apelido, porque não tem, eu vejo pessoas que querem apelido que têm esses filhos, mas pronto, não tem, desculpem, portanto, não tem regras quanto ao número de vocábulos que o nome deve ter, portanto, em princípio, pode ser composto com um máximo de 6 vocábulos. Okay. Daqueles vocábulos, 4
pode ser de apelido e 2 nome próprio, portanto, que é um daqueles regras. Do nome em si, portanto, de nome próprio que deve ser atribuído à criança, papais. Nos Código de Registro Civil, de dizer que deve ser nome em crioulo, portanto, na língua cabo-verdiana ou então língua portuguesa, que ele é base. Mas pode ser também aceito nome de origem estrangeira, desde que comprovou-se a originalidade. E também quando é filhos de pais de nacionalidade estrangeira, também é aceito nomes estrangeiros, devidamente comprovado de acordo que seja onomástica nacional. Esse muitas vezes nunca te consegui fazer porque é difícil eles conseguir, mas pronto, a gente tenta valida aquele nome através de uma pesquisa na internet, das origens do nome. Portanto, mas tem alguns requisitos mais também, que pode ser nome, que pode ser algo, poder criar algum indefinição relativamente ao sexo, ou seja, aquele nome tem que ser claro, no sentido de saber se trata de nome de uma pessoa de sexo masculino ou de sexo feminino, ele que pode trazer aquele dúvida, e também ele que pode ser nome de fantasia, ele que pode ser apelido de famílias que não aquele de família do registando, que pode criar nenhum tipo de constrangimento. Ele que pode ser um nome, poder ter gostado dele como nome, mas que pode pô-lo sob pena de depois que ele a hoje criança, mas amanhã uma pessoa grande, bem sofrer alguns preconceitos devido a esse nome. Por exemplo, Andrea, por exemplo, na Itália, Andrea tabapa e ali Andrea busca aceitá-lo, registro que aceitá-lo? Não, de aceitar, não sei, de aceitar Andrea com I. Okay. Agora, Andrea para homem, por acaso nunca te dizer que nenhum colega meu que ele aceitou de mim, nunca tive ainda que tem que debater que situação lida Andrea. Ok, Andrea, mas eu tive outros casos, outros nomes que mais te crepou, ou nem por isso, que surge ainda num caso. Não, de vez em quando surgindo eu tenho que fazer, sempre a gente tenta mostrar quando é assim, porque nunca deve impor, não deve mostrar a pessoa qual é que é constrangimento que aquele nome que ele te querer para os filhos poder trazer, se não para ela, para a mãe ou para o pai, mas principalmente para aquele menino que hoje é um bebê, mas depois quando ele bem que tiver coleguinhas na escola, te chamar para apelidos, que muitas vezes está acrescenta mais uma coisa para poder fazer-lhe sentir triste. Portanto, é naquele ano de trabalhar normalmente no meu país, quando estava com aquele nome que te encaixa muito bem, que é uma imposição, mas um dá aquela oportunidade de pensar, de espiar as próprias, vai pesquisar, vai espiar o que é o significado daquele nome, para tomar conscientemente aquela decisão. E normalmente, na maioria das vezes, não tenho conseguido. Claro que tem alguns casos que a pessoa está zangar, às vezes sabemos, está a dizer, mas não te querer pôr os nomes nesses filhos. Pronto, mas nós não estamos a mostrar uma nota ela como um representante do Estado de Cabo Verde, e no caso em concreto de direitos daquela criança, que cabe ao Estado, depois de pais, cabe ao Estado de Cabo Verde também garantir tanto a parte moral como de um indivíduo nascido ali. Então, naquele sentido, não estou a dizer aquela negociação. Muitas vezes este debate, hoje este próprio, este concluir que ele quer um nome, ou então o contrário, este conseguir mostrando realmente como aquele é um nome e que tem em algum lugar. É sempre. Até porque registro é importante. É importante, sim. Nome é importante, mas registro ainda mais. Então, porque... E como é que aquele processo de registro já agora?
Bom, o registro já há uns anos atrás que foi estabelecido registro à nascença, portanto foi instituído registro na postos hospitalares, ou seja, foi criado postos hospitalares na hospitais de forma a combater aquele fuga a registro. Porque eu vejo para este sair do hospital, ou mesmo tem que que até tem bebê no hospital, então sempre tem omissão de declaração de registro. Então aquela criação do posto hospitalar era mais no sentido de tenta combater que pelo menos que esse estava para o hospital, que a criança sair do hospital já com um nome, já com um registro, já com existência jurídica de fato. Mas esse registro no hospital ainda ele é feito? Durante o período de pandemia, okay. não tinha registro na posto hospitalar, mas durante o período de pandemia foi suspenso devido à situação que nós tudo conchei, que ele era tornou um bocadinho arriscado mesmo para o funcionário. Depois também tinha debate, depois vem para serviço e tudo mais. Até ainda ali na sala, sinceramente, nunca consegui retomar, não tenho tido alguma deficiência de funcionários, mas a intenção é o quanto antes conseguir retomá-lo, porque eu não sabia que ele é de grande importância e conseguir fazer aquele registro lá no hospital já é ajuda, sim. Se conseguir fazê-lo é melhor, porque às vezes que nem intencionalmente, não estou a dizer que nem intencionalmente capaz de fazer, mas envoltando que a criança para casa, se que te falta, muito deste, se que te falta de recorrer a farmácia para ter que comprar um remédio, que se tem que apresentar já documento de identificação da criança, ou aquele certidão de nascimento. Portanto, acredita que esse debate é de chapa amanhã. Tem algum tempo assim para registrar, por exemplo, já que malda você fala assim, que até visita registro no hospital, depois, a partir do momento de botar na casa, tem algum tempo que você tem que... Sim, a lei está falando um prazo de 15 dias, um prazo máximo de 15 dias para fazer registro de criança. Pronto. Nem sempre, nem sempre assim. Não, nem sempre. E o que é que está a ser feito, já foi nesse sentido? Fazendo aquele prazo mínimo que está a sair do hospital, baluca, mate outros também que também com um certo tempo mesmo de atraso. Ok, portanto, vamos saber um pouco ali sintonizado na nossa frequência, não teria no programa de forma bem íntegra hoje, está falando um bocadinho sobre registro e aquisição de nacionalidade, e em estúdio não tem a doutora Francisca Lopes, ele que está ali em representação de conservadora de registro civil do SAL. Ainda não teria tudo a falar sobre registro de nascimento. Ele já, como você falou, que está feito no hospital, assim, pessoas têm que dirigir para o Conservatório de Registro Civil lá nas Parques, ou então ali na Santa Maria tem o Conservatório de Registros também. Portanto, isto tem aquela opção, que é de Santa Maria, por exemplo, estes saídos que eu queria parar nas Parques, deve-se fazer na Santa Maria. Há aqui as duas opções, aqui os dois serviços que está de fazer, Conservatório de Santa Maria e Conservatório dos Parques. E qual que é o processo? O que é preciso ligar para fazer registro? Normalmente é aquele guia de nascimento que é emitido pelo próprio serviço do hospital, que já está trazendo aqui os dados de data, hora e dia, filiação também daquela criança, e pais de levar também esses documentos de identificação. E mesmo que os cativer querem assim também não tem possibilidade de fazer logo lá na hora, já tem, ou seja, é o caso às vezes que pais que até têm documento de identificação, mas para aquela situação que continua, não poder fazer aquele documento na hora da entrada naquele pedido de CNI, já tem emitir um recibo
um comprovativo de pedido de trazer tudo que os dados de identificação daquele sítio titular e fazer aquele registro mesmo. E quem é que tem legitimidade para fazer registro? É sempre mãe ou Não, mãe ou pai? não, tem um elenco bem grande que tem de pessoas que podem declarar o nascimento de uma criança. Claro que primeiramente ele tem que haver a pais que diz que é dono da criança, por assim dizer, e que tem a responsabilidade também em primeiro lugar, mas pode também ser, se nascimento no hospital, ele pode ser feito para o próprio diretor da unidade hospitalar onde a criança nascer, ele pode ser feito para parteiras, ele pode ser feito para família, pessoa que deve fazer parte do agregado familiar, ou seja, se mim mora a mãe daquele menino ou na mesma casa a pai daquele menino e tem uma missão de parte daqueles pais, que é os principais responsáveis por aquele registro, e com uma irmã ou com uma sobrinha poder dirigir o registro e fazer aquela declaração. Também tem que haver outro serviço administrativo que dá conta uma criança que está registrada também pode fazer uma comunicação para a conservatória, comunica conservadora, a fim de gente conseguir fazer aquela declaração de nascimento. Que tem acontecido na prática ainda, mas infelizmente não está da conta uma pessoa que fazer aquele registro quando está de vela para baixo. Nunca tem outra maneira. Já tive algum caso de pais negar registro da filha ou nem por isso? Pai, mas pai mesmo, mãe da maternidade mesmo que tem tido conhecimento, que tem tido. Agora, de pais, muitas vezes mãe trabalha, talvez, registra bebês só. Pronto, isto declaramos aquele pai que te querer, já se contactar, talvez, de tudo te espera. Mas modo de dizer próprio, na linguagem comum, pai te está na gosto. Que te combina um dia, te vá, pai que te aparecer. Então, aquele tem mecanismo legal que é fazer aquela declaração só no nome da mãe e depois o próprio serviço de registro de coletam não estou fazendo comunicação para a procuradoria, claro, não aquela mãe te declara dados de quem, identificação de quem que é pai e fornecer dados mais completo possível e não te reencaminha para a procuradoria já está dando andamento lei, que está notifica aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa acaba para optar para bem sem esperar aquela perfiliação, vai fazer aquela perfiliação judicial. Normalmente quando é assim aquele puxador ali a se calhar está para bem. E em caso de imigrantes, como o nosso programa é sobre imigrantes, falando de imigrantes, por exemplo, mãe de tive bebê ali, mas pai está no país estrangeiro. O que é feito nesse caso ali? Naqueles casos lá, nunca te lembro de ter tido. Assim, mandar alguma declaração ou algum... Sim, não tem figura sempre de procuração, que é possível que aquele pai que está fora, mesmo cabo-verdianos, porque muitas vezes também não tem caso de cabo-verdianos que está fora, mas tem figura de procuração que eles podem mandar autorizando aquela mãe para fazer registro de bebê. Registro feito para pessoas de Cabo Verde, registro feito para pessoas de outra nacionalidade, é tudo igual ou não? Igual em termos de procedimento? Sim, em termos de procedimento, tudo igual. Sim, procedimento. Tem nenhuma diferença entre cabo-verdiano e estrangeiros, são assim, imigrantes? Declaração de nascimento, não. Ele que tem declaração é receber, tendo em conta que a pessoa ele nasceu ali, ele é filho de estrangeiro, mas nasceu na Cabo Verde, a declaração de nascimento é para dizer que aquela criança nasceu, sendo um metal, ele é filho de A e B. Ele pode ter outro efeito já relativamente a ser ou não nacional, é considerado um cabo-verdiano.
A lei que será a diferença, mas na declaração de nascimento você está a dizer de declarar o nascimento, nascer alguém e declarar. Não. É igual a identificação de pais, é a apresentação do documento de identificação para dados poder ficar fidedigno o máximo possível. É procedimento igual. Ok. Boa que está na nossa frequência, anota ali no programa Informa para Integra. Vamos falar um bocadinho sobre registro e aquisição de nacionalidades. Portanto, continuando ali nos assuntos, nós estamos a falar um bocadinho de estrangeiros. Já agora, quem é que tem direito à nacionalidade cabo-verdiana? Portanto, tem nacionalidade cabo-verdiana de origem, que é filhos de pai ou mãe de nacionalidade cabo-verdiana, pode ser nascido ali no território nacional ou nascido na estrangeiro, quando se os pais estão no estrangeiro, mas em serviço de Estado de Cabo Verde, e não tem portanto, filhos de estrangeiros também, que se os pais já têm nacionalidade cabo-verdiana também. Com certeza todo registro tem um custo, assim. Sim, nunca. Sim. Sim, também não tem
que pessoas que é nascido no território também cabo-verdiano, portanto, que ele não está a falar de nacionalidade cabo-verdiana por origem, de origem, que é nascido no território cabo-verdiano, filhos de pai e mãe, nacionalidade cabo-verdiana, nascido no estrangeiro, filhos de cabo-verdiano que está lá em serviço em nome do Estado de Cabo Verde, nascido no território cabo-verdiano, mas que cada possui outra nacionalidade, portanto, às vezes pode ter uma pessoa que está ali, mas nunca tem como saber qual é que é a sua nacionalidade. Ele tem, se ele tiver um filho ali na Cabo Verde, que ele se filho de ser cabo-verdiano de origem, não se nunca sabe dizer se seu pai é de Angola ou onde que seja, então nunca tem como. Ele quer poder ficar também sem uma nacionalidade, então tem nascido na Cabo Verde, mas que de pais que têm a nacionalidade, e nascido em Cabo Verde também filhos de pais apátridas, portanto, que gente que tem, acho que é nacional de um país, por assim dizer. Que é cabo-verdiano, basta nascer ali, cabo-verdiano mesmo. E em relação a custo e maneira? Bom, custo não tem uma única exceção que é de 2.270, salvo erro, para aqueles que é filhos de estrangeiro que já tem nacionalidade, portanto, um senegalês, por exemplo, está a viver ali, ele põe a nacionalidade e agora ele está a dar nacionalidade cabo-verdiana a si filhos, se ele for menor de 14 anos, ele que está a pagar nada. Se ele for maior que 14 anos, já ele tem que pagar um valor de 2.000 aquele tal. Para que o outro restante, que é por naturalização, por investimento, por casamento, que isso é 19 mil também, se ver 550 por aí. Falando em casamento, estrangeiro que está a casar ou que está a usar casamento apenas para aquisição de nacionalidade cabo-verdiana, pode sofrer alguma consequência? Este pode sim, porque a partir do momento que a gente tiver conhecimento, quando dizendo tiver conhecimento de qualquer cidadão, que tem que ser só entidades públicas, qualquer cidadão que souber que alguém fazer um casamento de fachada, a gente dizer, um casamento de negócio, ele é um crime, porque casamento é uma instituição que deve ser respeitada, ele tem aqueles requisitos que em princípio é próprio para aquilo, e usá-lo como um negócio que é nada de direito. Há outros meios de adquirir nacionalidade que não por fraude, por assim dizer. Então, quem que tiver aquele conhecimento, nós não tiver, infelizmente, se tem isso que até diga, falar de serviço, que já sabemos, tem aquele dever funcional ainda por cima. Ninguém que trabalha para baixo daquela informação, mas quem souber poder fazer um comunicado, uma participação na Procuradoria, e a Procuradoria até abrir uma investigação no sentido de apura aquele, se realmente aquele é um casamento branco, e pronto, e tirar consequências legais que estão mandando. Já agora, se no momento do nascimento de um filho, os pais estiver na situação irregular, mesmo assim filhos têm direito à nacionalidade? Irregular, você está querendo dizer se que tem residência, sim. Na Cabo Verde? Não. Se o pai estiver na situação irregular, ele nem que tem direito. Tem direito, não. Porque só ele pode apanhar direito, tem aquela nacionalidade cabo-verdiana, se pelo menos, pronto, suponhamos que ele é filho de 2 estrangeiros, mas pelo menos um destes tem que estar na situação de regular, de pronto, que residência há pelo menos 5 anos, e naquele momento de declaração de nascimento daquele menino
já está dizendo ou está comprovando, mas tem aquela residência legal. Na sequência, pronto, não estou a fazer uma menção, não estou a fazer no registro, e na sequência já está a poder escolher aquele processo de pedido de nacionalidade para aquela criança. Ele que é automática. Okay. Agora, na hora de fazer a declaração de nascimento, desde que pelo menos um daqueles pais tiver residência legal de há mais 5 anos na Cabo Verde, já, porque ele é uma opção. Okay. Ele pode optar, mesmo que ele tenha aquela residência legal, que os pais podem decidir que quer desses filhos que a nacionalidade cabo-verdiana. Por isso ele quer nada que está a ficar louco pelo fato de ele ser registrado e ele está a ficar louco como um cabo-verdiano. Não dá a fazer aquela menção, agora na sequência, pais vai fazer aquele processo, junção aqueles documentos para mandar para registros centrais. Ok. E um menor estrangeiro adotado para cidadão cabo-verdiano tem direito à nacionalidade? Não tem. Ele é adotado como cabo-verdiano, a adoção está a produzir efeitos como se de filiação ele fosse de filhos. Aliás, ele acaba para ter que é efeito idêntico a um filho que é de sangue, por assim dizer. Então, a nacionalidade também ele terá direito a adquirir também a nacionalidade. Já agora, quais que as entidades competentes para receber, instruir, decidir sobre pedidos ou manifestação de vontade de obter nacionalidade cabo-verdiana? Tem conservatórias e delegações de base territorial, ou seja, não tem registros centrais na praia, que é serviço central, esse nome mesmo já está a dizer, mas não tem conservatórias ali na sala, delegações na vários conservatórias e delegações de tudo ilha de Cabo Verde, poder receber, instruir, portanto, receber pedido de pessoas que têm necessariamente que deslocar para a praia, a não ser só se ele querer. Então, naquele serviço de base territorial, não te recebe aquele pedido de nacionalidade, em princípio, não te verifica aqueles documentos o máximo possível e depois não te fazer reencaminhamento. Que hoje em dia está tudo mais fácil, escaneia e envia, põe no sistema, já te gera um número de processo e que aquele número de processo também te adota aquele cidadão, aquele requerente, ele que ele te pedir informação sobre esse pedido. Agora, a decisão é feita nas serviços centrais, portanto, no Conservatório de Registros Centrais, e alguns casos também que é de competência da decisão na terceira. Tudo isto da entrada nas registros centrais, mas decisão, uns da caber conservadores de registros centrais e outros a Ministra de Justiça, conforme tipo de pedido de nacionalidade. Ok. E maneira como o estrangeiro tem conhecimento de decisão desse processo de pedido de nacionalidade? Se vamos dizer, você normalmente já hoje em dia, quando não dá a entrada no sistema, ele deve, se funcionar, ele deve dar-lo, nem que escadar ele na hora, porque às vezes, como não tem que meter tudo que esses documentos, não tem que meter aqueles documentos no sistema, muitas vezes que até dá para funcionar, fazer, se ele está no atendimento ou alguma coisa. Então, mal tem que, se funcionar, cada aquele número de se processo, ele deve voltar onde ele poder chamar e tomar aquele número de processo, que aquele número de processo ele que mais tem nem vai sempre naquele mesmo serviço onde ele dá entrada nesse pedido. Por exemplo, ele dá a entrada ali, mas ele vai para Boa Vista, ele deve vir assim na Boa Vista, ele pode ir assim num processo que este entra no sistema, escolhe aquele processo e olha, mas é que está andamento daquele processo, porque normalmente não está a meter. O pessoal nas registros centrais, a hora que eles dão um despacho, se ele tem alguma coisa para completar, ou seja, te falta algum documento, está com uma mensagem lá que não te visualiza quando o requerente vai pedir informação, de dizer que te falta A ou te falta B, conforme o despacho proferido. Na sala tem tido pedidos de nacionalidade ou nem por isso? Sai por ser uma ilha, acho que ele deve ser ilha mais internacional que Cabo Verde tem, então ali tem o pedido de nacionalidade. Queria assim te dar conta mesmo, o convento tem um conservatório de Santa Maria, então está dividido
para os dois, mas tem. Tem pedidos indiferidos também ou? Normalmente, indiferentemente, nunca te saber dizer, porque normalmente esta primaz é para completa. Okay. Se ele tem um documento em falta, este tipo para fazer aquela mensagem, vamos dizer, você muita falta a ti, junto a um registro criminal, se por acaso ele acabar posto, ou algum documento que tenha alguma deficiência ou que tenha falta, ou pode acontecer. Às vezes não tenta meter todo o documento, mas pode faltar algo. Então, um cidadão pode perder a nacionalidade? Sim, pode pedir. Poder perder? Okay. Pode pedir perda da nacionalidade, de perder para falar para Cabo Verde exigir que ele perda a nacionalidade, nunca te consegui visualizar, mas te acredita que poderá ter, mas teria que ser alguma coisa mesmo meio que ele pode fazer para ser próprio Estado de Cabo Verde, pedir para perder aquela nacionalidade, sim. Já não tive caso, por exemplo, caso único de alguém que é estrangeiro que perde de nacionalidade lá no nós, ou que perde de nacionalidade, mas nem pelo menos acabado disso, porque é pessoa de outra nacionalidade que nasceu ali na Cabo Verde, está lá registrado como, no caso, é 2 crianças ainda, esses pais vão apetir, esses pais vão apetir na altura perde de nacionalidade, porque entretanto quis registrar-se ou declarar-se de nascimento no país de origem do pai, mas lá esse que aceita dupla nacionalidade. Então esse petit que tinha que perde de nacionalidade ali na Cabo Verde, mas podia dar-se nacionalidade de 6 países. Portanto, informando desse que nós lei também que até permitindo, se a pessoa teria que mostrar que ele tinha outra nacionalidade para ele poder perder, para não poder diferir que ele perde a nacionalidade, mas senão ele fica uma pátria, pessoa sem nenhuma. Então, aquele dá desse de informação já se que parecer mais longa, saber a maneira que foi. E situações que te parecer pouco, nem acaso durante o tempo não tive aquele lá. Não tinha situações de cabo-verdiano que sim, era exigido que se venha a nacionalidade holandesa, Áustria, Alemanha, não sei bem, tudo que estes países até tipo para perder a nacionalidade de 6 países, mas estava aceitam nacionalidade só. Então não tinha caso de reaquisição depois que este país abrir para mais de uma nacionalidade, mas bem pedir reaquisição da nacionalidade cabo-verdiana. Dando continuidade, tem informação que bilhete de identidade azul é para cidadão estrangeiro, certo? Sim. E por que existe e azul, nós não temos amarelinho, já assim? É precisamente para diferenciar que tem bilhete, chama-se amarelinho, você dizer, que é para mostrarmos é próprio cabo-verdiano mesmo, que nacionalidade cabo-verdiana, e aquele bilhete, o chamado bilhete azul, o bilhete de cidadão estrangeiro, este ali está a residir, o meu pai tem mesmo aquele bilhete azul, esse tem que ter uma residência legal ali. Então está a residir legalmente ali, mas esse que tem nacionalidade ainda, então é aquela diferença. Ele te servir, se tu usar para fazer 6 vidas, ao invés de se tendo que se passaporte e tudo, se tendo que aquele lá se identifica-se, deve ser qualquer tipo de identificação dele, mas esse que é cabo-verdiano. Quer dizer, bilhete de cidadão estrangeiro. Ok. E crianças, na hora do registro, beijo se dava nós, nunca te nem lembro,
Cédula. Sim, tudo plastificado. Queria assim, é mesmo ou já muda? Com o tempo isto está muda? Não, já muda. E assim tem direito, assim criança abaixo de história, ele tem direito a um certidão de nascimento. Ok. Uma cédula mesmo de existir. A minha já tem a prova aí. Era, não. Até A minha filha tem aí que ela prova. Sim, mesmo até, sim. mesmo depois que não informatiza logo naquele primeiro tempo, o sistema está dando cédula. Mas recentemente figura de cédula já bem, se cabe aquele já não tem problema bem prevê e entrega de um certidão de nascimento logo, que é gratuito, logo na ato de registro de nascimento. E como também tendência é isso, mas como já a lei também de Grinha assim já não está na CNI, que é aquele Cartão Nacional de Identificação, ele já prevê que a criança pode ter esse CNI logo à nascença. O único problema é conseguir banhar foto. Sim, por acaso não tem pergunta e você se logo à nascença te dá logo que nem. Sim, podia, mas tem aquela dificuldade de conseguir fazer um bebê foto. Para ficar complicado. Portanto, anota já na reta final do nosso programa. Nós sabemos a lei da nacionalidade cabo-verdiana é de década de 90, já passou alguns anos, longos anos próprios, de publicação, que alterações na realidade do país conservador alguma melhoria foi introduzida durante todo esse tempo, com certeza alguma melhoria foi introduzida, caso for qual foi a melhoria desde alguns anos atrás até agora, para além de assim, foi mudado de cédula para certidão, tive outras melhorias durante esse tempo? Lei de nacionalidade, como você quer dizer, e pelo menos desde que eu entrei no registro daquela mesma legislação, portanto, que eu lembro, acho que tive nenhuma alteração. Mas até sim, ele já leitiu antigo, mas em princípio se propósito de servir. Agora, cogitado ultimamente, falando de ser, aliás, há uns meses atrás mesmo, a Ministra de Comunidade estive na sala, dizer que já está a ser cogitado a alteração da lei da nacionalidade. Acredita que ele está na forja, salvo erro. Ele está em andamento. Ok. Nunca sabes se ficar alguma coisa para falar que foi dito? É assim, uma oportunidade? Não, apela mais no sentido de apela a paz, principalmente, para tendo em conta que nesse momento nunca te consegui ainda fazer registro no hospital, que tem aquele posto hospitalar que é o desejado e o que, aliás, Cabo Verde tem parceria com a Unicef, que sempre tem vindo e tem aquela exigência lá para um ano. De dizer, uma pessoa sem registro, é tipo ele que te existe. Facilmente ele pode desaparecer do sistema e ninguém quer dar conta. E hoje em dia a gente sabe que tem tanto. Parece que não, uma Cabo Verde, se calhar tem, por mais que a gente poder dar conta, mas é tráfico de pessoas. E quando a pessoa quer existir na registro, ele quer ter uma forma de ser identificado, ele é uma presa muito mais fácil. Então o papai esconde, ele podia ir na conservatória se passar lá um tempo que te aparecesse em eternidade, e mesmo porque quem trabalha para registro da criança ele tem prioridade, estando com um bebê na mão ele tem prioridade, mas mesmo assim aquele tempo que está a passar lá, mesmo que passar mais um tempinho, está a valer a pena, porque é para dar existência jurídica a um ser que tem que ser identificado, não como o de mim, mãe ou pai, um crime à própria, o sistema, o Estado, mas tem mesmo saber o que cidadãos que se tem, quantos cidadãos tem ou não,
E o registro dele, ele entra numa estatística, como outro experiência, tudo informatizado, e troca que estatística, tudo saber, aquela alta conta para a hora que te mandou de encomenda vacina para crianças, medicamentos e tudo. Portanto, ele tem implicação várias. Se ele está contabilizado, nunca te sabia ali quem é, mas se tinha que mandar pescar 10.000 vacinas, estava pescado muito menos, tendo em conta que está fora do sistema, que sabemos que a criança tem existido para trazer aquela. Esse é só um daqueles vertentes. Ok, então muito obrigada, senhora Francisca Lopes, conservadora de Registro Civil do Sal, para ter falar um bocadinho sobre esse assunto. Esperamos que você tenha uma boa semana e juntamente espera em outras oportunidades também, se caso não tiver necessidade de conservadora ali também para outras conversas. Obrigada e obrigada pela oportunidade, mas é sempre bom conseguir falar do nosso trabalho e pronto, e da importância que ele tem para a população no geral. Ok, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi assim então em conversa ali uma conservadora de Registro Civil do Sal, doutora Francisca Lopes, uma tive de acompanhar. Hoje o tema foi registro e aquisição de nacionalidade. Antes de terminar nosso programa de hoje, não te informei que a alta autoridade para a imigração lança no dia 24 de março na praia campanha de sensibilização. Diversidade nos enriquece, independentemente da nacionalidade, origem ou religião. A todos nós contribuímos. Campanha de sensibilização tive como objetivo combater discriminação e promover respeito para a diversidade cultural no contexto imigratório, com o objetivo de contribuir para a melhoria de conhecimento do perfil da imigração e da diversidade cultural, da origem e da religião ligada ao fenómeno migratório, de maneira a eliminar estereótipos e mitos associados, bem como destacar e valorizar a contribuição dos cidadãos estrangeiros imigrantes no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. A campanha tem inserido no projeto COP4INT, tem abrangência nacional e tem duração de um ano. Ele também conta com atividades, iniciativas várias, que está a passar para divulgação de spots publicitários alusivos a tema que foi produzido, realização de palestras, conferências e encontros, produção de brochuras informativas, iniciativas promovidas para a escola. Escolas na SAL, na Alta Autoridade para a Imigração, através da Unidade Local para a Imigração de SAL, realizando no dia 21 de março o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, no Complexo Educativo Manuel Lopes Martins, na cidade de Santa Maria, uma palestra de informação e sensibilização sobre imigração e diversidade cultural. A palestra foi dirigida a alunos do 8º e 9º ano, e tive como objetivo a promoção de conhecimento sobre temas de imigração, diversidade cultural e tolerância, coesão social através de respeito para a diversidade cultural em contexto migratório, prevenir e combater práticas discriminatórias na comunidade estudantil e na sociedade cabo-verdiana. Essa atividade foi inserida na prioridades da Alta Autoridade para a Imigração no domínio da integração social de imigrantes e ele prevê contribuir para a melhoria de conhecimento do perfil da imigração e da diversidade cultural, da origem e de religião ligado a fenómeno migratório, de maneira a eliminar mitos associados. Todos, continuação de boa escuta. Não te agradecer mais uma vez a nosso convidado e também, claro, nos ouvintes. E já ao saber, não também para mais um programa. Muito obrigada para estar ali te acompanhando durante o programa. Não saber continuar mais nosso programa em forma para integra, de regressar dali um mês. Informa para integra é o mais novo programa na RCCM, um vez para mês, às quintas, a partir de 3 horas da tarde. Um programa da Alta Autoridade para a Imigração em parceria com a Rádio Comunitária de Santa Maria.
Informa para Integra é um programa que visa a informação e integração dos imigrantes e da promoção da interculturalidade, enquadrado no projeto Reforço da Integração de Migrantes através da cooperação entre Portugal e Cabo Verde, implementado pelo Alto Comissariado para as Migrações de Portugal, a Alta Autoridade para a Imigração, o Instituto Universitário de Lisboa e o Instituto Politécnico de Bragança. O projeto COP4INT tem o apoio financeiro da União Europeia, contratualizado pelo ICMPD através da Migration Partnership Facility. O conteúdo do programa é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes e não pode, em caso algum, ser considerado como refletindo a posição da União Europeia e do ICMPD.